Hora de falar sobre uma dispensa no Flamengo. O rubro-negro fechou nesta segunda-feira a rescisão do contrato do atacante Felipe Tereza. Só 19 anos de idade, chegou a atuar no Campeonato Carioca entre os profissionais com gol e assistência. Foram 4 jogos no Campeonato Carioca ao longo da temporada, 25 jogos, 5 gols e uma assistência. E você deve estar se perguntando o que leva o Flamengo a dispensar alguém que joga muito bem pelo Sub-20, que já chegou até a marcar gol no time principal. Problemas extracampo. De acordo com o Flazoeiro, responsável pela publicação da notícia, a diretoria e a comissão técnica do Sub-20 entenderam que a postura do Felipe Tereza era muito negativa, tanto em treinos quanto em jogos. A verdade é que ele acabou perdendo um pouco de status e sua posição de titular no Sub-20 e não reagiu bem a toda essa novidade. Não restou outra opção ao Flamengo que não dispensar o jogador. Quero contar também que nessa segunda-feira, para acabar com qualquer polêmica lá na Argentina, a Conmebol oficializou e tornou pública a revogação, a suspensão do cartão amarelo do Plata, o que permite ao atacante equatoriano estar em campo na quinta-feira. O seu torcedor do Flamengo não deve estar entendendo nada, né? Afinal de contas, o Flamengo já havia recebido um ofício. Pois bem, o Estudiantes estava dizendo na Argentina que tinha em mãos um documento que permitia, ou melhor, que impedia o Flamengo de utilizar o Plata, e que se ele entrasse em campo, o Flamengo seria eliminado da competição, algo completamente maluco. Plata terá condição, pelo menos legal, de jogo. Resta saber se a pancada que ele recebeu no clássico contra o Vasco vai permitir que ele possa jogar. Hora de falar sobre o Flamengo. É bom que o rubro-negro se prepare para uma guerra na Argentina. Confronto da próxima quinta-feira contra o Estudiantes em La Plata será pesadíssimo. E os argentinos têm trabalhado nos bastidores para assegurar que esse clima seja péssimo. Primeiro, contar que o Estudiantes ameaça pedir a exclusão do Flamengo da Libertadores caso o Gonzalo Plata seja utilizado. Importante lembrar que na semana passada a Conmebol mandou um ofício para o Flamengo liberando o Plata para jogar porque o segundo cartão amarelo, que resultou na expulsão na última quinta-feira, foi anulado. Mas o Estudiantes alega ter um documento em mãos que permite ou que não permite ao Flamengo a utilização do Plata, uma coisa maluca. Como é que o Flamengo recebe um ofício da Conmebol e o outro time que não tem nada a ver com a história diz que se ele entrar em campo, o Flamengo pode ser excluído da competição? Eu acho que é jogo de conversa, aquela conversa fiada para vice-cola. Outro ponto importante, na Argentina espalharam o endereço do hotel onde o Flamengo vai estar, como uma forma de estimular torcedores do Estudiantes a infernizarem o dia a dia dos atletas do Flamengo. É natural que sejam soltos fogos de artifício durante a madrugada, aquela coisa para atrapalhar o sono, enfim. Vale contar também que o Flamengo embarca rumo à Argentina nessa terça-feira, 2 dias antes do jogo. O normal é chegar apenas um dia antes, seria aí na quarta-feira. O Flamengo vai na terça, faz o treino de quarta-feira por lá e se concentra para o jogo de quinta. Para fechar, essa é uma conversa de rede social entre torcedores do Estudiantes. Eles, na tentativa de tumultuarem, têm feito lembranças sobre um confronto recente entre Independiente da Argentina e Universidade do Chile. Inclusive, o Estudiantes foi eliminado da Sul-Americana depois daquela guerra campal entre torcedores dos dois times. A verdade é que torcedores da Universidade começaram provocando e atirando coisas em torcedores do Estudiantes. A principal organizada do Estudiantes invadiu o setor destinado aos chilenos e as cenas foram lamentáveis. Muitos chilenos feridos, gravemente feridos. Uma guerra campal sem precedentes, e isso tem sido utilizado até como uma forma de amedrontar eventuais torcedores do Flamengo que pensem em ir à Argentina. Só para completar, o Fla, que empatou com o Vasco da Gama, tropeço importante no Campeonato Brasileiro, deve ter o retorno de Jorginho na próxima quinta-feira. O atleta foi poupado do clássico, exatamente para chegar a 100% no jogo decisivo da Libertadores da América. O Flamengo joga por um empate ou por qualquer vitória, porque venceu por 2-1 na partida de ida. Bora fechar o vídeo para falar sobre Hernan Crespo, técnico do São Paulo, garante vitória. Vídeo, olha só o que o Internacional está fazendo. É inacreditável. O Internacional não paga o Flamengo, mandou o Roger embora e o Planeta do Futebol trouxe aqui agora. O custo do Zubeldia e sua comissão técnica gira em torno de 1 milhão a 1,2 milhão por mês. Internacional não se preocupou com os valores e as negociações estão avançadas. O Inter tem pressa para anunciar a contratação e ter o treinador já contra o Juventude. E a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre fair play financeiro.
Isso precisa ser falado. Cara, é uma vergonha. O que o Internacional e alguns outros clubes fazem, isso é uma vergonha pro futebol brasileiro, pro futebol mundial. Isso é uma vergonha. O Inter não, olha só, o Inter não se preocupa em valores para contratar o novo treinador. Pagar os outros, porque tá jogando as competições aí todas com esses jogadores que eles compraram e não pagaram. Isso é inacreditável. Comenta aqui. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, dando aquela acalmada, né, porque ontem esse empate aí tirou a gente do sério, e eu gosto assim, quando eles começam a colocar a gente como azarão, quando eles dizem que a gente já perdeu, quando eles dizem que a gente já tá fora, que a gente tem menos chance. Eu gosto assim, cara. O gato mestre do GE já tá colocando que o Flamengo tem bem menos chance de ser campeão brasileiro do que o Palmeiras. O Flamengo ainda é o líder, o Palmeiras tem um jogo a menos, mas o Flamengo ainda é o líder, eles têm que cumprir o jogo. Eles enfrentam o Flamengo no Maracanã e eles estão dizendo que o Flamengo tem bem menos chance que o Palmeiras de ser campeão. Tá certo. A gente vai falar sobre isso já. Eu quero também falar aqui que a gente tem um novo Richard Rios aí, no Flamengo. O Flamengo deixando um garoto ir embora, mas dessa vez por questão comportamental, mas a gente vai falar aqui porque isso é preocupante. Olha a venda como é que foi do Richard Rios, que o Flamengo poderia ter ele mesmo ganho essa grana, e acabou que quem ganhou foi o Palmeiras. Então, são situações que preocupam muito a gente, né? E a gente continua aqui batendo na tecla que o Palmeiras é uma das equipes com mais pênaltis marcados a favor. Não se marca pênalti a favor do Flamengo, né? E não é choro, é uma realidade. É notícia que saiu na imprensa hoje dos times que têm mais pênaltis a favor. O Flamengo está lá embaixo. A gente também vai falar aqui sobre outras situações envolvendo o Mengão, né, a questão aí do Felipe Luiz e tudo mais, e a gente chega aqui avisando a vocês. Agora vou só falar que a notícia é boa, pelo menos essa notícia é boa, que hoje você pode ganhar 100 mil reais, hoje. Bem, eu vou começar aqui analisando aqui as declarações do Felipe Luiz. Ele falou sobre ontem que começamos bem controlando, encontrando espaços e soluções até fazer o gol. Depois tivemos algumas saídas, mas o Vasco encaixou uma marcação individual e não tivemos mais o controle. O Felipe foi honesto sobre o jogo de ontem. Ele é muito honesto, né, cara? Pelo menos ele fala a verdade. O time não foi bem. Começamos a acelerar demais e o melhor momento do Vasco foi o melhor momento do Vasco, mas não criando chances e volume, até empatar o jogo com o escanteio. Tivemos chances claríssimas de fazer o gol, eles tiveram algumas, nenhuma claríssima, isso é clássico. Um empate que não contamos, queríamos ganhar o jogo, um resultado que nos deixa tristes, mas absolutamente normal quando você vem de uma sequência com menos de 3 dias para recuperar. O Flamengo jogou na quinta e no domingo. Nessa daí o Felipe tem razão, é difícil você recuperar. E a gente tem aqui definido 15h30, tá? Aí quinta-feira o Flamengo às 21h30 treina na quarta-feira no Defensa e Justiça e quinta-feira 21h30 enfrenta o Estudiantes no estádio Jorge Luiz Hirsch, né? Hirsch, né? O nome. É o estádio lá do Estudiantes de La Plata, lá em La Plata, que vai ser do Plata, se Deus quiser. E aí na sexta-feira, às 10h30 da manhã, treino no CT do Defensa e Justiça. Sexta-feira, 16h30, a gente tem o voo de Ezeiza Guarulhos, tá? Aí sábado, cara, então o Flamengo... Não, peraí, o Flamengo voa na mesma sexta-feira. Treina de manhã... Não sei, só o Flamengo vai treinar de manhã na Argentina, é isso mesmo. Então o Flamengo treina no dia seguinte do jogo, lá no CT de novo do Defensa e Justiça, aí
O Flamengo, para evitar, fez essa logística, e o Flamengo viaja, não vem no Rio de Janeiro, não vem no Ninho do Urubu, viaja direto para Guarulhos, né? Na sexta-feira, aí treina às 10h30 da manhã no CT Barra Funda, lá do São Paulo. Treina no CT do São Paulo, tá? No sábado. Domingo, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, evitando viagens, né? Então, a logística do Flamengo funcionando aí para ter o mínimo de desgaste possível no jogo contra o Corinthians no domingo, esse jogo que preocupa, né? E aí o voo, depois de volta do jogo do Corinthians, Flamengo e Corinthians às 20h30 de domingo, 1h30 da manhã o Flamengo volta, e aí os jogadores finalmente têm folga na segunda-feira. Olha, é difícil, né? Com esse calendário realmente é muito difícil. Independente de qualquer coisa, o Flamengo tem lotado os estádios, tem conseguido um bom aproveitamento, né? Infelizmente, o empate ontem, mas tem conseguido um bom aproveitamento no Campeonato Brasileiro. A logística está muito bem feita, como disse o Felipe Luiz. Olha, a CBF avançou no projeto do Fair Play financeiro no Brasil. O projeto deve ser lançado em novembro. Vai acabar a farra, né? A farra do boi aí. Esses times aí que gostam de se vender, de fazer barriga de aluguel, de dono de clube que empresta jogador, que vende jogador e traz emprestado no dia seguinte, né? Então, o projeto do Fair Play financeiro no Brasil tem previsão para ser apresentado no dia 26 de novembro, durante o CBF Summit Academy. Foram realizadas 3 reuniões que envolveram membros da CBF, consultores independentes e representantes dos clubes. Está previsto mais um encontro no mês que vem para definição de alguns pontos da proposta. O modelo que está sendo concebido se baseia em diversos projetos já consolidados de ligas internacionais, com algumas adaptações ao cenário de futebol brasileiro. A reunião de outubro contará mais uma vez com a presença dos clubes, que têm demonstrado pouca resistência ao projeto. E Hernan Crespo garante a classificação do São Paulo para as semifinais da Libertadores da América. Quem não estava se manifestando a favor, que não estava a favor, sobre o clima de guerra preparado por argentinos para o duelo entre Flamengo então as equipes terão mais 15 dias para apresentarem novas sugestões para a versão final do modelo, que será levada à CBF no fim de outubro ou no começo de novembro. Sobre as punições, pessoas que atuam na construção do modelo brasileiro afirmam que elas devem se assemelhar às que já são aplicadas em outros países, como transfer ban, perda de pontos e multas. A intenção é de que o fair play financeiro comece a ser implementado já em janeiro de 2026, isto porque será feito de forma escalonada num período de adaptação. Espera-se que as regras estejam em pleno funcionamento em até 5 anos. Vai acabar essa farra aí, né? E esse projeto ele vem na contramão de tudo que estão fazendo aí as SAFs no futebol brasileiro. E aí, quem precisa de SAF para viver vai se dar mal. Olha, um novo Richard Rios no Flamengo, um novo caso Richard Rios no Flamengo, a gente acabou perdendo aqui hoje um atacante aí, o atacante do Sub-20, o Felipe Tereza, fez o gol do Mundial, o contrato dele foi rescindido, ele fez o gol do Mundial Sub-20. Teve o contrato, então, informação do Flazoeiro, e a gente entrou em contato com o staff do jogador para confirmar tudo. A decisão partiu do técnico Bruno Pivetti e do gerente de transição Alfredo Almeida. A postura considerada negativa do jogador pesou para a decisão. Vale destacar que o Felipe Tereza foi autor do gol aí, do Mundial de Clubes de 2024 contra o Olympiacos da Grécia. E a gente conversou com um dos responsáveis pela carreira do Felipe Tereza, e os representantes disseram ainda não saber exatamente o que aconteceu, mas entendem que se o clube optou por isso, deve ter sido algo grave. Os representantes lamentaram a saída por ser um jogador de grande nível para a base. E, inclusive, eu conversando com uma pessoa do staff, falou assim, cara, a gente entende o lado do Flamengo, não pode acontecer isso, eles têm que dar exemplo para os outros jogadores, mas o Flamengo pode se dar mal nessa, pode ser um novo Richard Rios, ele ir para outro clube grande, eles acreditam que vai para outro clube grande, e depois vai ser vendido muito caro, e o Flamengo perdeu nessa daí. Mas vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Você tem que dar exemplo para os outros garotos ali. Se ele fez um ato grave de indisciplina, não tem jeito. Você tem que punir, você tem que
que dá exemplo, né? E a punição, ela realmente, quanto melhor ela for, mais exemplo mais exemplar ela vai ser, né? Olha só, a gente tem aqui os clubes com mais pênaltis a favor no Brasileirão. Eu já tinha falado para vocês que o Palmeiras era um dos clubes que tinha mais decisões favoráveis do VAR. E não é para menos, o Palmeiras está em segundo lugar como o time com mais pênaltis a favor. O Inter é o primeiro com 9, mas não tem uma campanha boa, mas é o primeiro colocado com 9 pênaltis marcados a favor. Imagina se não tivesse. Agora, o Palmeiras é o segundo colocado com 8 pênaltis a favor. É uma vergonha, né? Para o Flamengo eles não marcam nada. Para o Palmeiras todo jogo tem um pênaltizinho maroto ali para o Palmeiras. 8 pênaltis a favor no Brasileirão. Aí você tem Grêmio, Mirassol, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro, Flamengo em 10º, com apenas 3 pênaltis marcados a favor. Eles não marcam pênalti para o Flamengo, né? É uma vergonha. E aí, baseado nisso, a gente vê a informação aqui do GE, eu gosto assim, cara. O Gato Mestre, quando falou que votou lá junto com os outros jornalistas, que votaram 7-0, que o Palmeiras ia ganhar o Flamengo no primeiro turno. E o Flamengo foi lá e ganhou de 2-0 o Palmeiras. Com o Gato Mestre, com tudo. E agora o Gato Mestre de novo. O Gato Mestre de novo vem dizendo que as chances da Série A, que potencial de título do Palmeiras vai para 49%, contra 33% do Flamengo, Cruzeiro 15%. Então eu gosto assim, amostradinho, Gato Mestre, eu lembro do 7-0 e o Flamengo foi lá e ganhou. Ele está esquecendo que o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã, né? E aí eles falam, com a vitória na rodada, o Palmeiras tem no momento aproveitamento de pontos conquistados melhor que o Flamengo, 74,2% contra 73,9%, é 0,3% que o Palmeiras tem ali de pontos conquistados, né? Potencial de pontos conquistados. Com mais jogos disputados, o Cruzeiro está com 69,4% dos pontos conquistados. E aí eles colocam o Palmeiras com 49% de chance de título, o Flamengo com 33%. 0,3% de diferença de pontos conquistados potenciais. E eles botam o Flamengo com 33%, 16% atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem quase 50% contra 33% do Flamengo. Eles já estavam botando o Flamengo, mesmo o Flamengo com mais pontos que o Palmeiras, eles estavam botando o Palmeiras a 1% só atrás do Flamengo. Mas eu gosto assim, cara. Quando todo mundo diz que o Flamengo já está eliminado, que a chance do Flamengo está menor, que o Flamengo não tem tanta chance, que o campeonato está para o Palmeiras, eu gosto quando eles fazem isso. Quando começa isso aí que eu começo a acreditar. Aí que eu começo. Eu gosto do Flamengo assim na adversidade, né? Então, eles trazendo aí esse panorama, né? Que embora o Flamengo tenha 2 pontos a mais, o Palmeiras tem um jogo a mais a fazer. Se as duas equipes vencessem agora seus jogos adiados, por exemplo, o Palmeiras iria a 55 e o Flamengo a 54. Embora esteja na terceira colocação por pontos ganhos, o Palmeiras tem atualmente o melhor aproveitamento de pontos do campeonato, 74,2%, enquanto o Flamengo enquanto a eficiência do líder Flamengo é a segunda maior, 73,9%, mas é suficiente para dar 16% de chance de título a menos. Que loucura, velho. Mas tudo bem, tá bom, né? E isso aí também agradece aos 8 pênaltis marcados pro Palmeiras, né? Não tem erro, né? Olha só, o Palmeiras segue com o seu melhor desempenho na história dos pontos corridos, com 49 pontos conquistados em 22 jogos. Em 2022, que até então era a sua melhor campanha, para 22 partidas tinha 48. Com o empate no Clássico, o Flamengo deixou de fazer sua melhor campanha na história dos pontos corridos, já que em 23 jogos na edição de 2019 tinha 52 pontos conquistados e agora está com 51. Estava com mais, agora está com menos 1. Tá? O Flamengo não pode agora perder pontos para não perder aquela probabilidade ali que tinha, né, de alcançar os 90 pontos do Jorge Jesus. Mas, de qualquer forma, eu já vejo que eles na mesma hora já começam a inverter tudo, o Palmeiras agora que tem muita chance, mas isso é ótimo, tá? Pra mostrar que o Flamengo é paixão sem fim, vai mais uma notícia, hein? Porque o Flamengo não se explica, se sente. Se liga nessa bomba. O Mengão pode entrar em campo sem uma das peças mais importantes contra o Estudiantes na Libertadores. O volante Jorginho, dono do meio-campo rubro-negro, segue em recuperação de lesão
e virou grande dúvida para a decisão desta quinta-feira na Argentina. O mestre Felipe Luiz já deixou claro que conta muito com a liderança dele, mas se não tiver condição, a bronca vai sobrar para Alan ou o Pulgar, que ainda não consegue entregar o mesmo equilíbrio. E como se não bastasse, o gringo de La Cruz também preocupa. Vai para o jogo, mas dificilmente aguenta os 90 minutos em alta intensidade. O Flamengo, claro, tem a vantagem depois da vitória do Maraca e joga por um empate. Mas todo mundo sabe como é Libertadores na Argentina. Catimba, pressão e caldeirão cheio. E aí, torcedor, como vai ser? Comenta aí.